Aí quem quiser sair para almoçar, né, fica mais à vontade. Então, ontem nós vimos as regras de acentuação em espanhol e fizemos o exercício aí da página 9. Lembrando que as acentuações são bem parecidas com o português, só que a gente tem uma a mais, né? A gente tem as agudas, as graves olhanas, né? Que eles dão dois nomes para o mesmo tipo de acentuação, esdrúxulas e sobresdrúxula, que a gente não tem em português, que seria a nossa oxítona, paroxítona e proparoxítona. Cada uma tem sua regrinha, nós vimos ontem, fizemos os exercícios. Se tiver alguma dúvida, a gente relembra aí como que funciona para cada uma. Aí hoje, nós vamos então para a página 10. Nós vamos ver uma coisa bem simples, bem tranquila, tá? Bem diferente das regrinhas de acentuação. Em espanhol, todas as vezes que vocês forem utilizar o verbo ir, vocês precisam colocar a preposição a depois do verbo. Então, por exemplo, vou estudar em português, né? Estou falando com ideia de futuro, vou estudar. Vou a estudar. Então, tem que colocar a letra A entre os dois verbos, tá bom? Pode ser no passado, futuro, tanto faz o tempo verbal que vocês vão utilizar o verbo ir. Então, sempre que tiver essa ideia de uma ação que você fará, né? Tem que ter a preposição a, tá bom? Iremos, né, segundo ano que vem, vocês estarão no segundo, iremos estudar, vamos estudar sobre, deixa eu ver, a Espanha, mais profundamente. Vamos a estudar sobre a Espanha no próximo ano. Então, independente da pessoa, do tempo, é sempre dessa maneira que funciona o uso do verbo ir em espanhol. Aí vocês têm aí, né, ó, presente do indicativo, verbo ir. Senhor, descubrieron el mensaje del genoma humano. Desculpa, el código, né? Vá, pega um pouquinho de água para a mãe, por favor. Que já vai começar a tosse. Por favor. Então, senhor, descobriram o código del genoma humano. O anjinho lá falando para o senhor, né? Malditos hackers, vou a tener que cambiar a contraseña. Obrigada, filha. Então, ele já está jogando uma praga aí, né, nos hackers, que ele vai ter que mudar a senha dele para que ninguém descubra mais o genoma humano, o código, né, o DNA. Aí embaixo nós temos, então, uma tabelinha, no qual vocês têm as pessoas eu, tu, ele, ela, os te, e do ladinho tem a conjugação do verbo ir em espanhol, tá bom? Então, yo voy, tu vas, ele va, nosotros vamos, vosotros vais e ellos van. Lembrando que o V tem som de B em espanhol. E abaixo nós temos, então, a explicação que eu já me adiantei, né? Em espanhol, como em português, podemos falar de ações futuras utilizando o verbo ir no presente do indicativo, que é o uso da preposição a, mas o verbo no infinitivo. Então, voy a salir por la noche. Apesar do verbo estar escrito no presente, ele dá essa ideia de futuro, né? Porque é algo que nós ainda vamos realizar, tá bom? Então, sempre funcionará dessa maneira. Voy a salir, vamos a salir, voy a comprar, vais a estar, e assim por diante. Então, o primeiro verbo ir está conjugado e o segundo não, está no infinitivo. Até aqui tudo bem, gente? Tudo bem, Fran. Super tranquilo. Só lembrar de colocar a letra A entre os dois verbos. Só isso, tá? Aí está escrito assim, um pouco mais abaixo, verbo ir, mais em, mais meios de transporte. Então, quando nós vamos falar sobre meios de transporte em espanhol, nós usamos a preposição em, a palavra em. Então, yo voy en avión, en autobús, em metro. Então, normalmente em português é a palavra de, né? Voo de trem, de ônibus, de metrô. Só que em espanhol é o em. Essa mesma estrutura que nós vimos aí anteriormente, boi, né? Só que é o em no lugar
quando for meio de transporte. Apenas 2 momentos, né? 2 palavrinhas, nós continuamos usando a preposição a. Quando nós falamos que nós vamos a pé, assim como em português, e a cavalo. Também em português usamos dessa maneira. Então, só essas 2 a gente usa a preposição a, tá bom? Quando nós estamos falando sobre meios de transporte. Aí nós temos aí, ó, vamos a Madrid en avión, vamos al colegio todos los días en tren. Aí eles falam, atenção, em espanhol sempre utilizamos a preposição em com os meios de transporte. Nunca utilizamos a preposição de, que é a que a gente usa em português, né? Exemplos, vou de trem, vou em trem. Vamos de avião, vamos em avião. Então, nós temos em português e em espanhol. Lembrando que não está escrito aqui, mas quando nós usamos a cavalo e a pé, fica a letra A mesmo. Com os substantivos a cavalo e a pé, né, devemos utilizar, então, a preposição a, nós temos os exemplos. Vamos al parque a pé ou em autobús? Vamos a cavalo, o que te parece? Então, a pessoa pergunta, nós vamos ao parque a pé ou de ônibus? E a outra fala, vamos a cavalo. Nossa, 3 meios de transporte bem diferente, né? E nós temos, então, 2 exercícios que eu vou deixar vocês fazendo. O primeiro, vocês vão escrever frases, tá bom? Então, cada um vai escrever sua frase. Tá bom, amor. E vocês vão usar esses verbos que estão aí. Eu fiz algumas para dar como exemplo para vocês. Então, por exemplo, nós temos o verbo salir, que é sair. Voy a salir de compras hoy. Vou sair para fazer compras hoje. Verbo comer. Vamos a comer uma ensalada de frutas. Verbo estudar. Tu vas a estudar francês. E o comprar. Eles vão a comprar uma casa nova. Então, eu fiz com os 4 primeiros aí. Vocês vão fazer as frases de vocês em espanhol para que vocês utilizem, então, a preposição a, né? Conforme nós estamos estudando. Vocês viram que a primeira frase eu fiz com voy, que é o yo. A segunda frase eu fiz com vamos, que é o nós. Então, eu fiz cada frase com uma pessoa diferente. Para treinar mesmo o uso do verbo ir, tá bom? Então, seria interessante se vocês mudassem aí as pessoas. Esse é o primeiro exercício, ok? O segundo, que é mais simples, vocês vão completar as frases com a preposição a ou com a preposição em. Elas estão relacionadas aí com coisas sobre meios de transporte que nós vimos. Então, vocês vão ver a frase e vamos ver qual palavra fica melhor para cada uma. O segundo exercício, ele é mais simples. Se vocês quiserem começar por ele e depois fazer o das frases, tá tranquilo, tá bom? Ficou alguma dúvida até aqui? Pronto. Então, a Pro vai pausar a gravação.